Olá e bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje o tema é um daqueles clássicos, sabe? Concordância nominal. Um tema que assusta muita gente desde a escola. Exato. A gente recebeu um material de um curso para concursos e ele é basicamente um guia de todas as ciladas da língua portuguesa. Um mapa do campo minado. Perfeito. E a nossa missão aqui vai ser tentar achar a lógica por trás disso. Não só decorar a regra, mas entender o porquê. É a melhor abordagem. Porque a concordância não é aleatória. Ela é sobre a relação entre as palavras. Gosto de pensar que é tipo uma dança, sabe? Cada palavra precisa saber o passo certo para não pisar no pé da outra. Exatamente. E para entender essa dança, a gente precisa saber quem é quem no baile. O que é um substantivo, o que é um adjetivo. A função da palavra dita a regra. É a base de tudo. Certo. Então vamos começar com um caso que o material aponta como um dos mais clássicos. 12:30. Ah, esse é ótimo. Por que meia? A intuição da gente grita para dizer 12:30. E na mesma linha, por que se diz ela está meio cansada e não meia cansada? Parece que a língua está nos pregando uma peça. Parece. Mas aí já entra a nossa chave mestra. A função. A palavra meio é um verdadeiro camaleão. Um camaleão? Como assim? Ela pode ter dois trabalhos totalmente diferentes. Em ela está meio cansada, o meio não está falando dela, da pessoa. Não. Não. O trabalho dele ali é intensificar o cansada. Tenta trocar por um pouco. Ela está um pouco cansada. Faz sentido. Um pouco é um advérbio. E advérbios, bom, eles são teimosos, são invariáveis, não tem gênero, não tem número, por isso é sempre meio. Para ele, para ela, para eles ou para elas. Peraí. Então a palavra meio, nesse caso, não é metade? É intensidade? Exato. É a mesma palavra com crachás de funções diferentes. Um crachá de advérbio e o outro, em 12:30, seria o quê? O outro é o crachá de numeral, metade de alguma coisa. Em 12:30, a coisa muda de figura. Certo. O meia ali está concordando com uma palavra que está oculta na frase. A frase completa seria 12:30. Ah, a palavra hora. Exatamente. E como hora é uma palavra feminina, o numeral concorda com ela, meia hora. Se fosse meio litro de leite, seria meio, porque litro é masculino. Caramba, então o segredo é achar a palavra oculta. Isso é muito mais sobre lógica do que sobre decorar. Muito mais. Ok, isso me leva para outra dúvida que o material traz, onde uma letrinha muda tudo. As placas é proibido entrada versus é proibida a entrada. O famoso caso do artigo. É o mesmo princípio. O princípio é o mesmo. Um pequeno detalhe muda a função de tudo. A diferença aqui é a presença do artigo a. E ele faz tanta diferença assim? Toda a diferença. Quando você diz é proibido a entrada, de forma genérica, sem o artigo, você está falando de uma regra geral, abstrata. Tipo o conceito de entrar. Perfeito, o conceito. Nesses casos, a expressão fica invariável, no masculino. É proibido. E quando a entra na frase? Aí a coisa muda. A frase deixa de ser uma regra geral e passa a ser específica. Você não fala mais do conceito, você aponta para algo. É proibida a entrada. Esta entrada aqui. Entendi. O artigo determina o substantivo entrada, e ao fazer isso ele meio que ativa a concordância. Ele força o adjetivo proibido a concordar com o gênero da palavra. Como a entrada é feminino, o adjetivo vira proibida. Nossa, quer dizer que a gramática nos diz se estamos falando de uma ideia ou de uma coisa concreta. Isso é muito mais profundo do que eu imaginava. A gramática é cheia dessas nuances. Ok, a chave da função da palavra está funcionando bem, mas vamos testar em outro caso. Um que sempre me pareceu cara ou coroa. A palavra bastante. Outro agente duplo. Já vi problemas bastante e bastantes problemas. É a mesma lógica do meio ou é uma nova armadilha? É exatamente a mesma lógica. Bastante é um dos casos que mais derruba a gente em concurso justamente por isso. Vamos aplicar o teste do sinônimo? Ok. Na frase, nós estudamos bastante. Qual é o trabalho do bastante aqui? Ele está ligado a estudamos. Diz o quanto a gente estudou. Exato. Tenta trocar por muito.
Nós estudamos muito. Funciona, né? Sim, perfeitamente. Então, aqui ele é um advérbio de intensidade. E qual é a regra dos advérbios? São teimosos e invariáveis. Não mudam. Perfeito. Agora, na outra frase do material, temos bastantes matérias para estudar. Certo. Aqui, bastantes não está ligado ao verbo temos. Está ligado a quê? Há matérias. Isso. Tenta trocar por muito. Temos muito matérias? Sou estranho. Não funciona. Teria que ser muitas, temos muitas matérias. E aí está o pulo do gato. Se você pode trocar por muitos ou muitas, é porque bastante não é advérbio. Ele é um pronome indefinido. E aí ele concorda com o substantivo, matérias no plural, bastantes no plural. Então, a dica de ouro é essa troca por muito ou muitos, muitas. Se dá para trocar só por muito, é bastante. Se for muitos ou muitas, vira bastantes. Isso é quase um truque de mágica. E com a palavra só? Ela também entra nesse clube. Entra. É sócia fundadora. Eles estão sós, significa sozinhos. É um adjetivo, então varia. Plural. Certo. Mas eles só querem descansar, significa apenas. É um advérbio. E advérbio? Não varia. Ok, estou convencida. Para palavras sozinhas, a chave da função abre todas as portas. Mas agora, vamos para o chefão final do jogo. Lá vem. O plural dos substantivos compostos. Quando a gente junta duas palavras com um hífen, tipo couve-flor ou beija-flor, parece que a lógica tira férias. Ela não tira férias, mas fica mais complexa. É como abrir uma fechadura com 2 segredos. Temos que olhar a classe de cada pedacinho da palavra. Certo. E como o material organiza isso? A regra geral número 1 é: se a palavra é formada por partes que normalmente variam, como substantivo, adjetivo ou numeral, a tendência é que todas elas vão para o plural. Ah, então couve-flor se encaixa aí. Couve é substantivo, flor também. Exatamente. As duas palavras têm plural. Por isso fica couves, flores. As duas variam. O mesmo para amor perfeito, que vira amores perfeitos. Certo, isso faz sentido. Mas e o beija-flor? Beija é um verbo. Verbos não têm plural. Aí entra a segunda grande regra. Se um dos componentes é de uma classe que não varia, um verbo, um advérbio, esse pedaço fica congelado. Ele não flexiona. Isso. Em beija-flor, beija é verbo. Então fica quieto. Só o flor vai para o plural. Resultado, beija-flores. O mesmo para guarda-chuva, que vira guarda-chuvas. Entendi. O verbo age como uma âncora na palavra. E quando tem uma preposição no meio, tipo mão de obra? Essa é a terceira regra de ouro. Se a estrutura é substantivo plus preposição plus substantivo, só o primeiro elemento vai para o plural. Ah, é mais simples. Bem mais. Então, plural de mão de obra é mãos de obra. O de pé de moleque é pés de moleque. A preposição cria uma barreira. Ok, as regras parecem lógicas assim. Mas o material traz um contraponto que eu achei genial. Boias frias. Por que aí os dois variam? Boias e frias. É uma ótima pergunta porque reforça a nossa chave mestra. A estrutura é diferente. Em boia fria, o que a gente tem é um substantivo, boia, e um adjetivo, fria. Ah, não tem preposição. Exato. E como as duas palavras pertencem a classes variáveis, a gente volta para a primeira regra. Ambos vão para o plural. Boias frias. Agora, e uma palavra como decreto-lei? Pela lógica, seria substantivo mais substantivo. Deveria ser decretos-leis como couves-flores, certo? Mas eu acho que já vi decretos-lei. Essa é uma pergunta excelente de concurso. É um caso que testa o limite da regra. Aqui entramos numa nuance. Uma exceção. Decreto. É um decreto do tipo lei. Funciona como um sobrenome. Exatamente como um sobrenome. Nesses casos, a tendência moderna da língua é pluralizar só o primeiro. Decretos-lei, navios-escola, vales-refeição. Mostra que a língua está sempre se adaptando. É incrível como tudo se conecta. E essa ideia de função e contexto vai além. O material mostra algo que eu achei surpreendente.
Às vezes, até a concordância do verbo, que parece ser a regra mais sagrada, fica flexível. Pode mesmo. E são esses casos que as bancas de concurso adoram. Por exemplo, com sujeitos partitivos, como a maioria de, a maior parte de. Certo. A norma culta nos dá duas opções. O verbo pode concordar com a expressão coletiva, que está no singular, a maioria, ou pode concordar com o substantivo que vem depois, que geralmente está no plural, os alunos. Espera. Então, se eu escrever a maioria dos alunos faltou ou a maioria dos alunos faltaram, as duas estão corretas? As duas estão corretíssimas. Nenhuma caneta vermelha de professor vai circular seu verbo. Que alívio! Não é um erro, é uma escolha de ênfase. Se você diz faltou no singular, seu foco está no grupo, no bloco. Se diz faltaram no plural, seu foco se desloca para os indivíduos, para os alunos. Isso é libertador. O material também fala de outra flexibilidade quando o sujeito composto vem depois do verbo. Por exemplo, chegou o pai e o filho. Meu instinto grita que o certo é chegaram. É o instinto da concordância lógica. E está certo. Chegaram o pai e o filho é uma das formas corretas. Uma das formas. Sim, mas a gramática também aceita o que a gente chama de concordância atrativa. O verbo concorda só com o núcleo do sujeito que está mais perto dele. Mais perto. No caso, o pai, exatamente. E aí a frase fica chegou o pai e o filho. As duas formas são válidas. É quase como se o verbo fosse meio preguiçoso e concordasse com o primeiro que ele encontra. Ok. Vamos tentar amarrar tudo que a gente descobriu. Fica muito claro que a concordância é mais que matemática. A nossa chave mestra é ser detetive da função da palavra na frase. Exato. Uma mesma palavra, como meio ou bastante, pode ser um advérbio invariável aqui e um pronome variável logo ali. O segredo está no trabalho que ela está fazendo. E vimos também o poder de um detalhe mínimo, como o artigo a. A presença dele em é proibida a entrada muda tudo. Muda a frase de uma lei universal para uma ordem específica. E arrasta toda a concordância junto. Na língua, o tamanho não é documento. Um A pode mudar o jogo todo. Sem dúvida. E essa lógica de função se aplicou aos plurais compostos e até se conectou com essas flexibilidades do verbo. Fica claro que a língua é um sistema, né? Tudo está interligado. É um sistema vivo, inteligente. Foi uma análise muito esclarecedora. As regras deixam de ser tão assustadoras quando a gente entende o porquê delas. E para deixar uma provocação final para quem nos ouve, hoje a gente focou na concordância gramatical, essa harmonia visível, sabe, da estrutura. Certo. Mas a análise desse material me fez pensar em outra camada, uma concordância mais profunda, a correlação verbal. Por exemplo, por que soa natural dizer, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro? E soa como um arranhão no cérebro ouvir, se eu tinha dinheiro, eu comprarei um carro. Exato. Essa concordância não é de gênero ou número. É uma concordância de tempo, de lógica, de cenários. A reflexão que fica é, será que essa concordância invisível, a do tempo e da lógica, não é o que, no fundo, realmente constrói o sentido e a coerência de tudo que a gente comunica? Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos.